Eu gostaria que você me acompanhasse, por favor, a Mateus capítulo 24. E nós vamos ver ali em Mateus 24, irmãos, instruções do Senhor para várias categorias, digamos assim, de cristãos. Vários de nós, nas posições que ocupamos, e todos nós, como ovelhas e discípulos de Cristo, estaremos englobados aqui. Nosso Senhor, no capítulo 24, traz 3 parábolas, e no 25, mais 2 parábolas, e elas são introdutórias ao texto do grande julgamento, que começa em 25:31. Nós vamos atentar agora, nos preparando para o texto do grande julgamento, que, se Deus permitir, será pregado no próximo domingo, observando em especial a parábola chamada do bom servo e do mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Perseverando até o dia de Cristo, não nos deixando enganar pelas coisas que nos abatem, olhamos para Mateus 24 e vemos a primeira das parábolas, destas 3 que serão trabalhadas agora, começando no verso 45. Eu peço que você acompanhe a leitura. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta primeira parábola das 3 que pretendo trabalhar com os irmãos essa noite tem um destino certo. E o versículo 45 nos diz quem são estas pessoas às quais o texto está dirigido. Por favor, recorde-se, os discípulos estavam com Cristo e lhe perguntavam: Senhor, quando se darão estas coisas e qual o sinal da tua vinda? Logo o Senhor Jesus responde aos seus discípulos, e começando por responder a eles, dá a eles certo destaque e anuncia a eles que eles devem estar atentos quanto às responsabilidades que Ele, como Deus encarnado, lhes dava. Olhe o verso 45, é uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel, isto é, o escravo de confiança? Quem é o escravo de confiança, a quem o Senhor confiou, entregou, ou, se você preferir, que é mais fiel ao texto grego, a quem o Senhor nomeou para que desse sustento aos seus companheiros de escravidão? Quem é o escravo de confiança, a quem o Senhor nomeou para que cuidasse dos demais escravos, alimentando-os no tempo certo, sustentando-os para que os demais perseverassem até o fim? Quem é este? O texto nos responde com uma virtude deste, no versículo 45 ainda. Este servo confiável, esse servo de confiança, é prudente, é sábio, é sensato, é ponderado, porque ele terá que fazer algo muito importante. Observe o 46. Ele será bem-aventurado se o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, isto é, entregando o sustento a tempo certo aos demais escravos, cuidando dos demais,
sustentando-os, alimentando-os. Será que os irmãos já perceberam a quem se refere essa parábola? Se refere àqueles responsabilizados por discipular e conduzir o rebanho. Todos nós somos servos do Senhor Jesus. Todos nós somos chamados a segui-lo. E o Senhor, por sua livre vontade, dentre nós separou alguns, a fim de que estes orientassem e bem os demais, os sustentassem. E como poderíamos sustentar, se não por meio da palavra? Que alimento há para que o ministro do Evangelho entregue para os crentes, senão a palavra de Deus? Mas entregá-la com fidelidade, entregá-la com correção, porque se ele o fizer assim, e isto perseverando, porque é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma, perseverando neste ministério, estes assim levantados pelo Senhor, eles receberão do Senhor o que diz o verso 47: em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. O Senhor dá uma grande responsabilidade e promete algo grandioso a estes que Ele levanta para esta condução. Pedro diz que ninguém por si mesmo pode se levantar a tal função. Ou o Senhor o levanta, ou será uma fraude. E mais, sendo uma fraude, certamente estará incluído no restante do nosso texto. Porque se aquele servo, diz o verso 44, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Irmãos, não fiquem aflitos, não fiquem atentos, não andem tão preocupados em serem santos, em serem fiéis ao Senhor. Não, irmãos, fiquem à vontade, sigam a Deus como mostrar o seu coração. Se este chamado servo fiel, escravo fiel, na verdade for um infiel, conduzirá mal o povo de Deus. É o que ele diz aqui com essas figuras. 49, passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, isto é, viver dissolutamente, viver como se Cristo jamais voltasse, como se a ordem para vigiar e orar fossem desprezíveis, fosse desprezível. Se o ministro do Evangelho, o responsável por nutrir o rebanho, não o fizer com fidelidade, se ao contrário disso entregar para o rebanho alimento de má qualidade, fizer do rebanho instrumento do seu próprio querer, utilizar-se do rebanho como se ele mesmo fosse o Senhor, verso 50, virá o Senhor daquele servo, daquele escravo, em dia em que não espera, em hora que não sabe. Observa, por favor, o final do 48 e contrasta com o 50. Diz o servo mau: meu Senhor demora-se. Diz o Senhor: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Caros irmãos, o Senhor advertiu os seus discípulos imediatos, lideranças que ele levantava, aqueles discípulos, à exceção de Judas Iscariotes, aqueles discípulos foram a liderança da igreja no início, no seu desenvolvimento após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Não foram outros, foram aqueles. E seguindo aqueles homens, outras lideranças foram levantadas pelo Senhor, que diz Paulo aos Efésios, que o Senhor levanta os seus ministros, levantou apóstolos, levantou profetas, levanta pastores e mestres, levanta para o cuidado da igreja. E o cuidado da igreja é com Bíblia. Precisamos da instrução na palavra. É uma obrigação que o ministro tem que cumprir, pela qual o ministro pede à igreja que interceda.
que clame a Deus por graça sobre a vida do ministro, porque nós não somos suficientes em nós mesmos. Precisamos do Senhor e da igreja nos auxiliando naquilo em que nossas fraquezas sejam grandes. Você pode estar certo que este escravo de confiança, enquanto distribuía alimentação aos demais escravos, contava com o auxílio de vários destes, mas isso aqui está incluso dentro dessa história. Ninguém trabalha só. Isto serve para nós neste momento em particular, em que estamos pensando nas indicações para oficiais que virão aí à frente. Sim, isso vale para o pastor? Certamente, especialmente. Mas o pastor na igreja presbiteriana é um dos presbíteros. A mais, precisamos interceder pelos nossos presbíteros. Precisamos orar a Deus pedindo: Senhor, a quem indicar para que nos conduzam no caminho, nos alimentem no tempo certo, para que nós sigamos com fidelidade, com perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A quem traremos à frente? Aos que o Senhor escolheu, que seja segundo as suas instruções. A igreja precisa ler 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Precisa, antes de indicar, antes de votar, ler, estudar, saber as ordens de Cristo quanto à sua liderança. Esta é a primeira parábola. Ela é voltada especialmente às autoridades da igreja. Então, se você viu aí no item 1, no preenchimento da sua terceira página, que nós devemos perseverar em meio a críticas, condenações, morte por causa do nome do Senhor Jesus, agora nós vemos que essa primeira perseverança apresentada pelo Senhor à sua igreja é quanto à perseverança dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus diáconos. O texto segue, caros irmãos. O texto segue e vai nos mostrar que, se a princípio a exortação foi para a fidelidade dos líderes, agora a exortação é para a fidelidade de todos. Prudência, vigilância de todos. Eu peço que vocês acompanhem a leitura do texto, que começa no capítulo 25, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Percebam, por favor, que o verso 13 tem um paralelo no verso 50 do capítulo 24. No 50 do 24, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe. O 13 do 25, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A tônica de fundo é a mesma: vigilância. Mas agora a vigilância não está sendo apresentada na forma de exortação para os discípulos como tais, para os pastores, para os presbíteros, incluo aqui os diáconos agora.
Agora, a exortação à vigilância e à prudência é apresentada a toda a igreja. Você talvez já tenha ouvido falar de várias maneiras de interpretar sobre essas 10 virgens, tentando localizar isso na história, tentando fazer com que você se encante com o significado de 10 donzelas esperarem pela chegada do noivo. Meus caros, por maior que seja a importância que alguém queira dar a isto, este não é o ponto na parábola. Nós podemos encher aqui, florear e dizer uma porção de palavras diferentes sobre as 10 virgens. Não é este o ponto da parábola. A questão é que, havendo 10, 5 eram tolas, 5 não se precaveram, 5 viveram com aquilo que tinham nas mãos, 5 esperavam pela chegada do noivo, mas esperando que isso acontecesse imediatamente, e logo foram imprudentes. As outras, observe por favor a palavra que está aí registrada no final do verso 2. Elas eram prudentes. E prudentes, irmãos, com a mesma terminologia usada no 45 para o servo de confiança. O servo prudente. A palavra grega é a mesma e felizmente em português surgiu igual também aqui. Elas levaram consigo o que tinham para um momento que esperavam, mas se precaveram. E se não for agora? Então, preparando-se, elas, com sua prudência, preveniram-se e carregaram além do que cabia na lâmpada. Este é o ponto. O ponto de que nós nem sempre, e creiam-me, até este ponto da história, este momento da história, nunca jamais aconteceu, desde a primeira vinda de Cristo até o momento atual, dele ter voltado. Logo, aqueles que esperavam que ele voltasse na primeira hora e tinham óleo tão somente para aquela hora, já ficaram sem óleo. Mas é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Você não deve estar preparado para esperar só por uma hora. Você deve viver e seguir a Cristo preparado para o tempo que for, para quanto for necessário esperar. E se aquele que orienta a igreja tem que estar sempre preparado, administrando a comida para a igreja tem que estar sempre preparada, alimentando-se do Senhor, alimentando-se da sua palavra, seguindo a Jesus Cristo, não esmorecendo. Observem, por favor, para preencher este espaço aqui, o texto do capítulo 24 de Mateus, versos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Ora, a que se refere esse trecho? Voltemos um pouco mais. Olhe para o verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Agora junte tudo isso. O Senhor está demorando. Aqueles sinais que pareciam ser graves, ser sinais de impacto, na verdade são sinais comuns da história. Aquele vulcão, aquela epidemia, aquela guerra, são as coisas normais da história. A perseguição aos cristãos são as coisas normais. Meu Senhor se demora. O óleo da minha lâmpada está acabando. Eis que o Senhor vem, e é repentino. E então onde você vai conseguir mais óleo? Está sem. Acabou-se. Vai precisar ir comprar de última hora? Não há tempo. É preciso estar preparado o tempo todo. Se você acha que está demorando,
persevere. Alguém pode dizer: não, mas quando vierem os abalos dos céus, então o sinal será tão claro que todos saberão, então dará tempo. Não dará tempo. Esteja preparado, porque não dará tempo. A hora que você vir cair uma estrela, a hora que você perceber que o sol e a lua estão escuros, não dará tempo mais. Não haverá como colocar mais óleo na sua lâmpada. Mas as virgens prudentes, isto é, a igreja vigilante em oração, atenta, discípula de Cristo, o tempo todo preparada para seguir ao Senhor. Esta, quando for anunciado, verso 6 do capítulo 25: eis o noivo, saí ao seu encontro, que fará a igreja? Eis-nos aqui, Senhor, que bom que o Senhor chegou. Estávamos esperando há muito tempo, mas estávamos preparados para esperar o tempo que fosse, porque o Senhor é desejado por nós, e nós temos azeite para o tempo que for necessário. Nós te amamos e te aguardamos para a hora que for. Vigiai, diz o verso 13, porque não sabeis o dia nem a hora. E há uma terceira parábola, irmãos. A terceira parábola tem a mesma tônica, também é da vigilância, mas é da vigilância com uma prudência operosa. A primeira prudência do servo do Senhor era do zelo com a igreja. A segunda prudência da igreja é por sua prudência, por sua perseverança, por sua prevenção, pelo seu cuidado em manter-se com reservas. A terceira é a prudência daquele que, crendo, obedece, porque crê em Jesus, trabalha, dedica-se no serviço do Senhor. Quando se diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, está se dizendo à igreja: sirva a Deus servindo a igreja. Ouçam o texto, verso 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É outra exortação. A exortação, meus caros irmãos, é quanto à operosidade da nossa fé.
Também pode se desenvolver um grande discurso aqui para falar dos talentos, de 5 talentos para um, de 2 para outro e 1 para o terceiro, dizer significados de talentos, falar quanto pesava o talento, quanto valia o talento. Irmãos, não é disso que nós precisamos falar. Perdemos tempo nos dedicando a alguns detalhes que não constroem. Eles são uma figura que foi entregue a cada um dos servos. E se alguém disser aqui, não, mas eu não tenho muito talento, eu não tenho muita condição, não tenho virtude, não tenho habilidade, como que Deus vai me dar alguma coisa? Vai te dar um talento. Ah, eu sou muito talentoso, Deus me deu muitas capacidades, muitas habilidades, muita força. Talvez lhe dê 2, 3, 5. Mas a todos os servos o Senhor deu algum talento, conforme a sua capacidade. Verso 15. Portanto, não há como nós dizermos diante de Deus: Deus, eu não tenho como te servir, eu sou tão fraquinho, eu não sei ler, eu não tenho condições de me mexer, não posso fazer nada. Ou, Deus, o Senhor me deu tantas ocupações que não me resta tempo para me dedicar às coisas que concernem ao teu reino. Ó Deus, me dá uma chance aí, considera o que eu gastei de tempo com as demais atividades da vida. Irmãos, a cada um dos seus servos, Deus, conforme a sua capacidade, lhe deu algo de que cuidar. O que faremos? Nós podemos distinguir aqui, seguindo a nota da parábola, entre o que tem 5 talentos e o que recebeu apenas 2. Mas o que tange aqui, o que importa observar aqui, é que tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 2 empenharam-se e dobraram os seus recursos. E quando entregaram ao Senhor, na sua vinda, aquilo que haviam produzido, a resposta foi a mesma. Por favor, compare o verso 21 com o verso 23, desse ao trabalho. A mesma resposta. O Senhor não está preocupado se você ganhou muitos ou poucos talentos. Ele quer que você o sirva, que você se dedique com aquilo que Ele lhe deu, que você se desencoste e, por crer nele, o sirva. E como nós o serviremos? Nós o serviremos da maneira que a palavra nos instrui. O testemunho de Cristo a este mundo, a adoração a Deus nesta igreja. Vejam, juntamos todo o serviço em 2 categorias: anunciar e adorar. Em algo disso você deve estar incluído, com maior ou com menor extensão. E se você não se dedicar, saiba, é porque você não está perseverando na fé. Você participa de um grupo sem crer em Cristo, porque o crente participa operosamente do seu serviço. E quando aquele crente, aquele de fachada, aquele que está no meio do grupo, mas que não segue a Cristo, aquele que diz a ele: eu tenho medo, porque o Senhor colhe onde não planta, e devolver tão somente aquilo que lhe foi entregue, sem servir a Deus, sem servi-lo na igreja ou no testemunho fora dela, o Senhor vai tratá-lo com terrível severidade. Terrível severidade. Alguém pode dizer assim: não, mas ele está sendo injusto aqui. Não, por favor, compreenda. Quando você lê os versos 24 e 26, que se referem ao Senhor como alguém que na sua severidade ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou, é porque o Senhor nos conferiu responsabilidades, de modo que nós somos aqueles que em nome dele semeamos, espalhamos
espalhamos a semente do reino, a verdade da palavra. E aquilo que se colhe para o Senhor. Vejam, há até uma lição aqui no meio do ensino completo, dizendo: irmãos, nós trabalhamos para Deus. Tudo o que surgir desta produção não nos pertence. Aquele que ganhou 5 para administrar, os devolveu todos, e tudo que ganhou é tudo do Senhor. Ele ceifa onde não plantou, porque Ele nos deu a responsabilidade de plantar. Queridos, que essa advertência venha para nós, porque ao servo inútil, diz o verso 30, seja lançado fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Temos então categorias, irmãos. Todos nós passamos pelo período de provação, pelo estado comum deste planeta após o pecado, com as suas guerras, sua fome, suas doenças, suas tempestades, seus abalos sísmicos e o que for mais. Todos nós passamos. Todos nós passamos, se crentes somos, por perseguição por causa do nome de Jesus. Todos nós passamos. Perseveramos em categorias. A liderança da igreja deve perseverar pregando a palavra ainda que ninguém mais queira ouvir. Pregando a palavra a quem surgir. Sendo fiel nas Escrituras e ensinando ainda que seja a um discípulo. Fiel a Deus. Alimentando aqueles que lhe colocarem em sua mão. A igreja como um todo deve perseverar, estando pronta, vigilante, preparada para aguardar o tempo que for preciso até a volta do Senhor Jesus. Paulo achava que era nos seus dias. Ele estava preparado, creiam-me, com a sua lâmpada acesa e um reservatório de muitos litros ao lado. Outros cristãos ao longo da história da mesma forma. Não foi no dia deles, nos dias deles que ele voltou. Será no nosso dia? Não sei. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele voltará. Como está a sua lâmpada, o seu reservatório, irmão? E nesta condição, como você tem expressado que está preparado? De braços cruzados? Assistindo a vida passar, considerando-se alguém já com a missão cumprida, ou então alguém que não tem habilidade suficiente para entrar no jogo? Irmãos, é crente no Senhor Jesus, tem trabalho para fazer. Há uma coisa que marca os cristãos, é o quererem ser como Jesus. Seja certo que o Senhor Jesus é a excelência de cada uma dessas características. O Senhor Jesus ensinou como um dispenseiro fiel. Quando ensinava a palavra e alguém dizia: é dura essa pregação, ele não se importava que as pessoas fossem embora. É claro que ele queria ter as pessoas ao seu redor, mas se fosse por causa da verdade, nenhum outro motivo seria bom. O Senhor Jesus ensinava as pessoas a estarem vigilantes. O Senhor Jesus sempre foi vigilante. Orava certamente sem cessar. O Senhor Jesus trabalhou literalmente até a morte, e morte de cruz. Queremos ser como Jesus? Que diz o texto mesmo no verso 19? Vamos ler juntos? Lucas 21, 19, leamos. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E o 36? Vigiai, pois. E estar em pé,
na presença do Filho do Homem. O Senhor Jesus vem. Ele vai voltar. E quando voltar, assentar-se-á no seu trono e vai dividir os grupos que estiverem à sua frente entre cabritos e ovelhas. Você crê em Jesus? Então você o serve. Então você se mantém alerta. Então você trabalha dentro e fora da igreja para o reino do Senhor. Isto exporá a que grupo você pertence. E Deus conceda que seja o das ovelhas.